Olá pessoal, meu nome é Rafael, esse aqui é o meu canal, Teacher Rafael, onde eu dou algumas dicas de inglês, falo sobre alguns editais de prova da área militar, resolvo algumas provas, tá? E o vídeo de hoje nós vamos falar sobre estratégias de leitura em inglês. Se você achou um tema interessante, então fica aí que depois da vinheta a gente começa. Então, pessoal, nosso vídeo de hoje eu vou falar sobre estratégias de leitura em inglês. Eu vou usar o livro Inglês Instrumental, Estratégias de Leitura, módulo 1, que ele está até no edital da ESA. Então, a gente vai começar falando hoje, pessoal, sobre as habilidades e os facilitadores. O primeiro, ele é chamado de prediction. É como se fosse uma previsão. É o seguinte, ele significa inferir o conteúdo de um texto através de seu conhecimento prévio sobre o tema, através do contexto semântico. O contexto semântico vai ser palavras que elas vão te dar a ideia de um grupo. Por exemplo, se o texto estiver falando sobre o hospital, você vai encontrar as palavras hospital, nurse, doctor, ambulance. Então você vai encontrar essas palavras que a ideia delas serão representar um contexto, tá? Então você vai saber que esse texto vai estar falando sobre hospital. Contexto linguístico, que vai ser as pistas gramaticais, você vai ver um advérbio de tempo, uma estrutura temporal do presente, passado, futuro. Contexto não linguístico, que vai ser se o texto tiver foto, se o texto tiver gráfico. E os conhecimentos do texto, por exemplo, você vai pegar um texto, você vai dar uma olhada no título, no subtítulo, na bibliografia, para você saber de onde aquele texto é e você ter uma ideia melhor de como ele pode ser trabalhado. Cognatos são palavras de origem grega ou latina bem parecidas com a do português. Exemplo, different em inglês é diferente em português, então elas são bem parecidas. Porém, você tem que tomar cuidado com os falsos cognatos, que é o oposto. A palavra vai ser parecida no português, só que não vai ser aquela tradução. Exemplo, pretend. Você, quando vê a palavra pretend, você pensa que é pretender, mas não, a tradução dela é fingir. Então tá aí um falso cognato. Você vê a palavra, pensa que é uma tradução, mas é outra totalmente diferente. E as evidências tipográficas são símbolos, letra maiúscula, negrito, itálico. Então todas essas diferenças que você vê no texto, pode ter certeza que elas também são importantes e vão te ajudar muito. Esse livro também fala sobre o uso do dicionário. Ele diz o seguinte: o dicionário deve ser utilizado como último recurso para se descobrir o significado de uma palavra ou expressão desconhecida. Isso para que a leitura não seja lenta demais e para que o leitor não desanime tendo que parar toda vez que encontrar algo desconhecido. Então, essa é a ideia do texto sobre dicionário. Porém, eu tenho uma ideia um pouco diferente. Se você está começando agora, você não tem muito vocabulário, faça uso do dicionário sim, tá? Fique com o dicionário ao lado quando você estiver lendo um texto e não deixe passar. Se você está vendo aquela palavra ali e você não está entendendo, tenta entender pelo contexto, mas mesmo assim é importante você pegar e traduzir, porque você precisa ter ideia daquela tradução, você precisa ter ideia daquela palavra. Porque quando você for ver em outro texto e ela aparecer, e se não der para você entender pelo contexto? Então você precisa saber conhecer essas palavras também. Agora nós vamos falar sobre as estratégias de leitura. Aqui esse livro ele indica 3 estratégias de leitura. A primeira é o skimming. O skimming nada mais é do que uma leitura rápida no texto para você entender a ideia central do texto, tá? Você não vai ficar se prendendo a palavras que você não sabe, nada disso. Você vai ler uma leitura bem rápida, só para você conseguir entender sobre o que é aquele texto. Segunda estratégia é o scanning. O scanning, você vai trabalhar como um scanner. Você vai pegar, você vai direto no texto para procurar as informações mais relevantes. O scanning, geralmente você lê a primeira pergunta, você vê o que aquela pergunta quer e você vai direto no texto, tá? Geralmente, quando a pergunta é de acordo com o texto, aí fica mais difícil, porque você tem meio que resumir todo o texto. Mas quando são perguntas chaves, você vai direto naquela parte. Você escaneia o texto para achar aquela resposta que você está precisando. Esse livro também fala sobre o selectivity. Leitura seletiva. Isso é, selecionar o trecho onde se encontra uma determinada informação. Você, usando essa técnica, você não vai ler o texto todo. Você vai ler os parágrafos que são, às vezes, selecionados. Por exemplo, tem uma questão que fala
No sexto parágrafo, aí você não vai ler o texto todo, você vai ver, vai direto, vai selecionar o sexto parágrafo e vai ler só aquele parágrafo. Tá? Então, são essas 3 estratégias. Agora eu vou falar um pouco mais sobre o skimming e o scanning. O skimming é o seguinte, consiste em observar o texto rapidamente, apenas para detectar o assunto geral do mesmo, sem nos preocupar com detalhes. Para tanto, é necessário prestar atenção ao layout do texto, títulos, subtítulos, cognatos, primeiras ou últimas linhas de cada parágrafo, bem como a informação não verbal, que é a figura, gráfico. No contexto acadêmico, a técnica de skimming é bastante empregada na seleção de material bibliográfico para trabalhos de pesquisa. Então, resumindo aqui, o skimming você vai dar uma lida rápida no texto, você vai olhar todo o texto, você vai olhar o título, subtítulo, informação bibliográfica, você vai dar aquela olhada toda no texto e vai dar uma lida, mas você não vai ficar se prendendo. Por exemplo, se você não sabe uma palavra, pula aquela palavra, continua lendo o texto, porque você precisa, usando o skimming, você precisa pegar a ideia geral do texto. O que aquele texto está falando? Se você fosse resumir aquele texto, como é que você resumiria? Enquanto o scanning, a definição é a seguinte: é uma técnica de leitura que consiste em correr rapidamente os olhos pelo texto até localizar a informação específica desejada. O scanning é prática rotineira na vida das pessoas. Alguns exemplos típicos são o uso do dicionário para obter informações sobre o significado de palavras ou a utilização do índice de um livro para encontrar um artigo ou capítulo de interesse. Essa técnica não exige leitura completa nem detalhada do texto. Como eu falei com vocês, o scanning você vai direto na questão, você vai ler, a questão está pedindo isso, e você vai escanear o texto, você vai procurar aquela informação. O scanning ele ajuda muito quando a questão é, por exemplo, verdadeiro ou falso. Letra A, você vai ler lá, você vai ver o que a letra A está dizendo e você vai escanear o texto para tentar encontrar aquela informação. Não encontrou aquela informação, então aquela alternativa é falsa. Só que toma muito cuidado, porque quando você for fazer o scanning nesse de verdadeiro ou falso, você vai lá, por exemplo, na letra A, lê a letra A. Quando você for no texto, toma muito cuidado, porque às vezes na letra A tem uma palavra e lá no texto tem um sinônimo daquela palavra. Então a palavra é diferente, só que ela tem o mesmo significado. Então às vezes, pela palavra ser diferente, você pode achar que é falso. Mas não, ela era apenas sinônimo, tá? Então tome muito cuidado. Então foi esse o nosso vídeo, pessoal. Expliquei bem rápido as técnicas. Então sempre que você for responder alguma questão de texto, você tenta usar o skimming se você já tiver um vocabulário bacana, ou tenta usar o scanning se você tiver com muita pressa, tá? Então vamos lá, eu vou deixar aqui uma questão, mas antes, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, tá vindo aqui só assistindo os vídeos, baixando os PDFs que eu deixo, então ajuda aí, se inscreve no canal, porque quanto mais inscritos, maior o canal vai ficar, tá? Então ajuda aí, dá essa força. Então, se você já deixou o like, já se inscreveu no canal, agora vamos resolver a questão. Vou deixar o texto aqui do lado para vocês darem uma lida também, mas o texto é o seguinte, Essas são algumas perguntas que os pais fazem a eles mesmos enquanto seus filhos crescem e se mudam, né, na verdade. Então aí nós temos as perguntas. A primeira é: eles vão dormir a noite toda? Eles aprenderão a ler? Terão boas notas? Evitarão as drogas? Eles serão responsáveis a respeito do sexo? Eles entrarão em uma escola decente? Eles vão para a faculdade? E aí termina o texto, tá? E aí a primeira questão é: de acordo com o texto, letra A, as crianças não querem crescer e mudar. Letra B, as crianças perguntam todas essas perguntas para os pais. Letra C, os pais estão preocupados a respeito do futuro dos seus filhos. E a letra D, os pais não querem saber nada a respeito da vida dos seus filhos. Vamos lá, a letra A diz que as crianças não querem crescer e se mudar. No texto você encontra a informação crescer e mudar, porém não é as crianças que não querem. Lá no texto diz, essas são algumas perguntas que os pais fazem a eles mesmos enquanto seus filhos crescem e se mudam. Então não é as crianças nessa parte, letra A eliminada. A letra B diz, as crianças fazem todas essas perguntas aos pais. Não, em nenhum momento o texto fala que as crianças fazem isso.
Lá no início do texto mesmo fala, ó, essas são umas das perguntas que os pais perguntam a eles mesmos. Nessa parte está assim, ó, the parents ask themselves. Esse themselves é o pronome reflexivo e ele está fazendo referência a parents, que significa pais. Então são os pais que fazem essas perguntas. Letra B eliminada também. Letra C diz que os pais estão preocupados sobre o futuro dos filhos. Se vocês perceberem, todas as perguntas foram utilizado o auxiliar will. O will é o auxiliar do futuro. Então sim, quando os pais fazem essas perguntas utilizando o auxiliar will, eles estão preocupados com o futuro dos filhos. Então gabarito letra C. E a letra D, só desencargo de consciência, diz que os pais não querem saber nada a respeito da vida dos filhos. E não, os pais sim, eles querem saber sobre a vida dos filhos, tanto que eles fazem essas perguntas a eles mesmos, tá? Então foi isso no nosso vídeo, essa questão aí, gabarito letra C. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem rápido sobre algumas dicas de leitura. Acredito que essa dica de scanning e skimming vai ajudar bastante vocês. Sempre tentem usar essas estratégias quando vocês estiverem respondendo perguntas sobre leitura e compreensão de texto. E foi isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.